no nosso Deus. Sua fé está nele. Você pode aplaudi-lo então. Você pode adorá-lo com as suas palmas, dizendo: obrigado, Senhor. Eu creio que esse teu reino está vindo, Senhor. Eu chamo o teu reino, que venha, que venha, que venha, que venha, Senhor. Aleluia. Que os céus se abram, a tua unção será derramada, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, querido. A palavra de Deus para nós está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco. 1 Coríntios 14, 31. Diz a Bíblia: porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Você pode ler de novo comigo? Lê comigo. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Amém? Por favor, Senhor, fala conosco, Pai. Faz-nos entender o poder profético que o Senhor colocou nas nossas vidas, o poder para mudar a história, o poder, ó Deus, não apenas para profetizar uma vez, mas para mudar a história, Senhor, no nome de Jesus. E quem recebe, diga amém. O tema da palavra hoje é: todos podereis profetizar. Qual o tema? Quantos podem profetizar? Amém. É isso que a Bíblia está dizendo. E quando a Bíblia diz, eu acredito nela, você também acredita? Então o que a Bíblia está dizendo é que todos poderemos profetizar. E para entender o contexto desse texto, nós precisamos voltar ao Velho Testamento, a um texto que muitas vezes as pessoas não entendem ou não estudam. Um tempo em que profetizar era algo que só alguns podiam fazer ou receber. No tempo de Moisés, a Bíblia mostra que ele era o único profeta entre 600 mil homens. Então imagine, o povo de Deus naquela época estava contado, Israel estava contado em 600 mil homens, e só Moisés era profeta. Moisés era o único profeta, e a sua missão era dificílima, porque quando você está fazendo tudo sozinho, se torna pesado demais, dependia de um só. Então filas imensas se formavam na frente de Moisés, e ele atendia o dia inteiro e não tinha fim. E chegou um momento onde o próprio Moisés, ele desesperou e ele pediu a Deus que resolvesse o problema. Isso tudo está contado em Números 25. A resposta que Deus deu a Moisés foi muito tremenda, porque Deus mandou Moisés selecionar 70 homens para que recebessem o mesmo espírito profético que estava sobre a vida de Moisés. E a gente sabe que quanto maior o número de profetas, mais leve fica a missão. Quando não tem profeta, a Bíblia diz que por falta de profecia, o povo se corrompe, o povo se destrói, o povo termina perecendo por falta da profecia. E agora Deus traz e Deus chama esses 70 homens para ajudar Moisés. Deus literalmente tirou do espírito que ele havia posto sobre Moisés e repartiu com 70 anciãos daquela época. E a Bíblia diz: assim que o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Olha como está escrito, Números 11, 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas aí tem uma parte no final desse versículo, uma parte que eu quero chamar a sua atenção. Quem está escrito? Que eles profetizaram quando o Espírito repousou sobre eles, mas depois o quê? Nunca mais. Meu Deus, que realidade tão difícil.
em Números 11, 25, quando o Senhor, Ele está trazendo essa realidade de que aqueles profetas não profetizaram nunca mais. Ora, o cargo de Moisés estava pesado. Deus tira do espírito profético que estava sobre ele e coloca sobre 70 para ajudar Moisés, para que Moisés tivesse ajuda. E eles profetizam uma vez e não profetizam nunca mais. Eu pergunto para você, de que adiantou? De que adiantou então? Se eles só profetizaram quantas vezes? Essa semana nós passamos a semana inteira profetizando, verdade ou não? Foi uma semana de vitória, uma semana profética, né? Uma semana, para mim, das mais maravilhosas que nós temos no ano é profetizando. Então a gente passou a semana profetizando, mas hoje Deus tem um desafio maior ao teu coração. Qual é o desafio, pastor? Deus está perguntando para cada um de nós, é o seguinte: vai ficar só nessa semana ou vai continuar? Pergunta para quem está do seu lado aí, vai ficar só nessa semana? Ou vai o quê? Ou vai continuar? Porque a Bíblia diz que eles profetizaram uma vez e nunca mais. Eles foram profetas de uma profecia só. Profetas de uma profecia só. Quer dizer, é aquela... Você já ouviu falar de cantor de uma música só? Já ouviram falar? É aquele pessoal assim, o cara, ele tem uma iluminação, sei lá, e ele faz uma canção, e ele fica famoso com uma canção, e ele não consegue fazer nenhuma outra. E o que acontece com um cantor famoso por uma música só? É ou não? Dura um pouquinho, mas ele só tem uma música, não tem mais música nenhuma. Então, ele subiu, mas ele vai descer do mesmo jeito que ele, na verdade, não é um cantor, ele foi um acidente, né? Perdão, desculpa, eu não queria dizer isso. Eu queria dizer o seguinte, que nós não podemos ser profeta de uma profecia só. Nós passamos essa semana profetizando, ou não foi? Agora, vai parar? A coisa vai ficar pela metade, você vai dizer, porque foi tão ungido, foi tão gostoso, eu me lembro, segunda-feira eu profetizei isso, terça aquilo, quarta-feira foi aquilo, quinta, sexta e sábado, meu Deus, que aleluia, glória, mas e aí? Parou, acabou, morreu, o que vai acontecer daqui para frente? Não é só esses 70 não, a Bíblia fala de Saul, por exemplo. Saul, a Bíblia diz que quando Saul encontrou com os profetas, e até Deus tinha falado, você vai encontrar com os profetas, você vai profetizar com eles. E realmente Saul encontra com os profetas, e o Espírito Santo enche Saul, e Saul profetiza com os profetas. Ou não profetiza? A Bíblia conta que ele profetiza. Só que ele profetizou só uma vez também. Foi só naquela vez que encontrou com os profetas, o Espírito Santo ali, aquele ambiente cheio da unção, profetizou, acabou, meu irmão. Saiu dali e voltou a ser aquele velho Saul, aquela velha pessoa. Deus está perguntando para você, terminou uma semana de profetizar, você vai voltar à sua vida velha ou você quer uma vida nova? Quantos querem uma vida nova em nome de Jesus? Sabe, eu quero hoje desafiar vocês para a gente sair de uma dimensão e entrar numa outra muito maior, de começar a viver não apenas uma profecia, mas começar a viver uma vida profética. Diga para quem está do seu lado aí, vida profética. A diferença de Moisés e aqueles outros 70 é que Moisés sempre falava o que Deus estava dizendo. Moisés o quê? Sempre falava o que Deus está... O que é um profeta? O profeta é aquele que fala o que Deus está dizendo. Profeta, ele deixa que a boca dele seja cheia pela palavra de quem? De Deus. O profeta dá voz ao Espírito Santo. O profeta está sempre falando das coisas de Deus. Aqueles 70 homens, receberam o mesmo Espírito, mas não tiveram a mesma atitude de Moisés. E agora eu quero dizer para você, durante essa semana, você recebeu do Espírito, mas agora é a sua atitude que tem que valer. Amanhã é segunda-feira, amanhã começa mais uma semana, e a pergunta é, vou voltar à vida velha, vou fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, ou eu quero viver uma vida
profética dirigida por Deus. Nessa época de Moisés, Josué era quem cuidava dele, era Josué que cuidava de Moisés, e a Bíblia fala disso, e a Bíblia menciona em Números 11, versículo 26, no arraial haviam ficado 2 homens, lembram que haviam sido selecionados 70, 68 foram com Moisés para a tenda da congregação. A tenda da congregação era o lugar onde ficava a arca da aliança. Então 68 acompanham Moisés para a tenda. É lá onde Deus tira do espírito profético que estava sobre Moisés e coloca sobre os 68. Mas 2 dos 70 faltaram. Olha a história deles aí, e é o que está contando. No arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos. Agora, gente, vamos aprender, porque hoje Deus vai te abençoar muitos, quem crê nisso? Só do seu nome entrar em determinadas listas, você já é abençoado. Só do seu nome entrar na lista dos inscritos. A igreja promove um congresso, você se inscreve, já começa a ser, não começou o congresso, você só se inscreveu, já tem bênção repousando sobre você. Alguém está me entendendo ou não? A Bíblia diz que esses 2, eles não acompanharam Moisés até o tabernáculo. Eu não sei, a Bíblia não explica a razão por que eles não acompanharam. A Bíblia não diz por que eles não foram. 68 estavam lá, esses 2 faltaram. Mas a Bíblia diz como o nome deles estava inscrito, o Espírito veio sobre ele, o Espírito Santo veio sobre eles. Olha que coisa tremenda, gente, isso é poderoso. A gente tem que valorizar esses detalhes da palavra de Deus e entender que somente a minha inscrição em coisas que são de Deus já começa a trazer bênção para a minha vida. Só de eu ter o meu nome lá, alguém pode dizer amém? Começa a colocar teu nome nas coisas que são de Deus. Ainda que não saíram à tenda, diz a Bíblia, e profetizavam no arraial. Eles não tinham ido à tenda, eles não tinham ido à tenda da congregação, onde ficava a arca, onde Deus estava fazendo a distribuição ali, retirando do Espírito de Moisés, derramando sobre eles. Mas eles também receberam, porque eles haviam sido inscritos, e eles começaram a profetizar. Aí Números 11, 28, diz a Bíblia, Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. O que é isso, pastor? Josué, ele está ali preocupado, fala assim: oi, essa coisa está saindo do controle. Tem 2 que ficaram lá no arraial, estão profetizando lá no meio do arraial. Moisés, você precisa proibir esse negócio. Tem 2 profetizando. Aí chega na resposta que eu quero estudar com vocês. Números 11, 29. É Moisés quem responde a Josué. E Moisés, porém, lhes disse: tem ciúme por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Moisés está dizendo para Josué: Josué, meu filho, você está preocupado com a minha imagem, porque até hoje eu fui o único profeta. Mas Moisés está dizendo: Josué, você não está entendendo. O que eu mais queria era o quê? Esse tomara tem umas traduções que trazem Oxalá. Oxalá significa queira Deus, que Deus escute, que Deus faça. Então é como se Moisés estivesse dizendo que Deus, olha, tomara que todo o povo do Senhor fosse o que, gente? Todo o povo do Senhor fosse o quê? Profeta. Ele está dizendo: Josué, eu queria era que todo mundo fosse, e que o Senhor desse do Espírito dele para todos, e não apenas para mim. Por que Moisés desejava que todo o povo fosse profeta? Sabe, eu vou falar algumas coisas daqui para frente, eu quero que você guarde bem no seu coração. Demônio não pousa onde o Espírito Santo repousa. Diga a quem está ao seu lado: demônio não pousa onde o Espírito Santo repousa. O que é isso, pastor?
Se o Espírito Santo está na pessoa, se o Espírito Santo está enchendo a vida da pessoa, como é que demônio vai ocupar o lugar que o Espírito Santo já encheu? Como é que demônio vai chegar no lugar onde o Espírito Santo já está? E Moisés disse: eu queria era que todo mundo estivesse cheio do Espírito Santo e estivesse profetizando. O Espírito Santo repousa sobre os profetas, repousa sobre aqueles que mantêm uma atitude profética, uma decisão profética. O maior antídoto contra o mal é a presença de quê? Do bem. Se o bem tiver, então o mal não vai poder ficar. A casa que representa a nossa vida não pode estar somente limpa e organizada. Essa casa precisa estar cheia, e Jesus deixou isso claro em Mateus 12, 43 em diante, quando ele disse: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra, por isso ele diz: voltarei para minha casa de onde eu saí, e tendo voltado encontra vazia, varrida e ornamentada. O que é uma casa vazia, varrida e ornamentada? É aquela pessoa que se aproximou de Deus, ela começou a buscar a Deus, ela começou a orar, ela começou a ler a Bíblia, ela começou a organizar a vida, ela deu uma varrida na vida, ela jogou coisas erradas fora, ela conseguiu até expulsar demônios da vida dela, ela começou a colocar ornamentos, enfeites, coisas bonitas e boas na vida. Mas a Bíblia diz que essa casa, ela está varrida, ela está ornamentada, ela até expulsou demônios, mas ela está vazia. E Mateus 12, 45 termina de uma forma muito dura, dizendo: então o demônio que tinha saído leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá essa geração perversa. Deus está falando, a casa tem que estar preenchida, sim ou não? Casa vazia é imã de demônios, mente vazia é oficina do diabo. Casa vazia é oficina de demônios, e nós precisamos entender isso. É por isso que Moisés está desejando, e Moisés está dizendo: meu Deus, eu queria que todos fossem cheios do Espírito, eu queria que todos fossem profetas, e que todos tivessem uma atitude profética, uma vida profética, e não apenas uma semana profética. A necessidade de viverem uma vida cheia do Espírito criou algo que a Bíblia chama de discipulado. E ainda no Velho Testamento, a Bíblia fala que haviam discípulos. E é muito lindo, porque a Bíblia diz que os primeiros discípulos que surgiram eram os discípulos dos profetas. Discípulos de quem? Primeira menção de discípulos na Bíblia eram os discípulos dos profetas. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 3, olha o que a Bíblia diz: então os discípulos de quem? Discípulos de quem? Discípulos dos profetas. Quem era o discípulo dos profetas, gente? Gente que decidiu viver uma vida profética. Gente que decidiu aprender como viver uma vida profética. Gente que decidiu chegar junto de outra pessoa que era um profeta e aprender a viver uma vida profética. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, também eu o sei, calai-vos. Uau, o que é isso, pastor? Uma coisa linda, porque a Bíblia está mostrando que os discípulos dos profetas viviam uma vida afinada com o Espírito Santo, e eles sabiam o que ia acontecer. Diga amém. Olha, por que eu digo que eles sabiam o que ia acontecer? Elias, o profeta Elias, estava caminhando com Eliseu, que seria o sucessor de Elias, lembra disso? Então Elias está caminhando com Eliseu, que é o sucessor dele,
tá? Eliseu está servindo Elias, está cuidando de Elias, e eles estão caminhando, e quando eles estão caminhando e passam por Betel, os discípulos dos profetas da cidade de Betel dizem para Eliseu: Eliseu, você sabia que hoje o Senhor vai tomar o teu senhor, ou seja, Elias, vai tomar o profeta Elias e vai elevá-lo por cima da tua cabeça? Sabia até a maneira como Deus ia levar. Que coisa linda, que coisa linda, porque eles estavam com a vida afinada com o Espírito. Diga amém. Quando você decide viver uma vida profética, Deus vai te mostrar as coisas antes que elas aconteçam. Quando você decide viver uma vida profética, você vai saber das coisas antes que elas aconteçam. Quando você decide ser um discípulo de profeta, um discípulo da vida profética, um discípulo dessa vida que Deus planejou para nós, quando você toma essa decisão, você vai viver afinado com o Espírito Santo, e Ele vai te revelar as coisas. Os discípulos dos profetas avisavam o que estava por vir, e assim será com você também. Alguém pode dizer amém? Em várias cidades haviam discípulos dos profetas. Em Israel, a escola de profetas era grande. Só nesse capítulo que nós estamos lendo, aparece a cidade de Betel, e logo depois aparece a cidade de Jericó, que também tinha discípulos dos profetas. Olha o que está escrito, 2 Reis, capítulo 2, versículo 5. Então os discípulos dos profetas que estavam lembra que a gente leu antes Betel? Esses agora estão falando de quê? Discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Veja, a mesma revelação que os discípulos dos profetas de Betel haviam recebido, os discípulos dos profetas de Jericó também receberam. Onde tiver um discípulo de vida profética, ele terá revelação. Não importa a cidade, o nome da cidade. Quando você decide viver uma vida profética, você vai viver revelação. Você pode dizer amém? E não eram poucos, a Bíblia menciona grupos de 50 discípulos dos profetas. Olha o que está em 2 Reis 2, versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Ou seja, Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão, e os 50 discípulos dos profetas pararam a certa distância deles, vendo eles dois lá na frente. E é nesse momento onde a Bíblia conta que Elias abre o Jordão e passa pelo meio do Jordão. Ele já tinha chegado num nível de fé onde ele mandava na natureza. Quem pode dizer amém? Ele já tinha chegado num nível com Deus onde ele abriu o rio para passar. E a Bíblia diz: as águas do rio se abriram para ele passar. Não é para o povo de Israel não, é só Elias e Eliseu. Passaram, e os discípulos do profeta ainda estavam em treinamento, não entraram na água não, porque falaram assim: rapaz, isso aí é para peixe grande, não é para peixe pequeno não, deixa os dois passarem, a gente está aqui no aprendizado, a gente vai chegar lá ainda, amém ou não? Então, Elias e Eliseu passam, os 50 ficam ali a certa distância. Eu sei que eles não passaram o rio, você vai ver pela expressão que vai ouvir, a Bíblia vai contar daqui a pouco em outro texto que eu vou ler. Os discípulos dos profetas acompanharam Elias e Eliseu até onde eles puderam, e viram quando Eliseu voltou, diz a Bíblia, quando Eliseu voltou já com o manto de Elias. 2 Reis 2, versículo 15, vendo pois os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Uau, que coisa tremenda! Reconheciam o poder profético que agora havia mudado da vida de Elias para a vida de Eliseu. Aliás, Eliseu recebeu porção
dobrada. Para quem conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, foi o pedido dele na hora da partida do seu líder. Ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. E ele recebeu, ele foi atendido, ele fez o dobro de milagres de Elias. Eliseu fez o dobro de milagres de Elias, usado por Deus, movendo-se nessa unção profética. Pastor, por que o senhor está falando tanto de profeta? Porque eu creio que a sua vida vai ser mudada hoje à noite. Eu estou crendo que você entrou aqui uma pessoa talvez carnal, racional, natural, mas eu estou crendo que você vai sair daqui pisando como profeta. Eu estou crendo que você vai sair daqui para viver uma vida profética. E assim como eles haviam aprendido com Elias, agora eles queriam aprender com Eliseu. Eles reconheciam a autoridade profética de Eliseu, e agora eles não faziam nada sem a permissão de Eliseu. E 2 Reis 2,16, a Bíblia diz: e lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes, ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum monte ou num vale. Porém ele respondeu: não os envieis. Eles estavam preocupados ainda com Elias. Eles tinham tido a revelação de que Elias seria levado, mas não sabia que Elias ia ser transportado para a presença de Deus. Eles pensavam que Elias tinha sido transportado talvez para um monte, para um vale. Alguém está me entendendo ou não? Por que eles pensam isso? Atenção, eles pensam isso porque já naquela época eles sabiam que Deus transporta pessoas de um lugar para outro. E eu quero te dizer, ele não precisa de carro nem de avião. Deus transporta em segundos uma pessoa de uma cidade para outra. O homem não inventou esse transporte, mas na Bíblia já existe. E a Bíblia conta exemplo de pessoas que foram transportadas de uma cidade para outra pelo Espírito Santo. Quem pode dizer amém? E agora os discípulos dos profetas estão preocupados, dizendo assim: meu Deus, pode ser que Elias foi transportado para um monte, para um vale, deixa a gente ir atrás. Aí Eliseu diz: vocês não devem ir, não vão, não precisam ir. Mas eles procuravam pelo bem-estar do líder, e eles insistiram e apertaram com ele. Diz a Bíblia que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que procuraram 3 dias, porém não o acharam, porque ele já não estava aqui, ele já estava na presença de Deus. Então voltaram para Eliseu, voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Porque Eliseu já sabia que Elias havia sido levado para o Pai. Aliás, Elias é um daqueles que não morreu. É um homem que não morreu. Não sei se você sabia que existe homem que não morreu. Elias não morreu. Elias foi arrebatado, como outro homem que também foi arrebatado. Quem sabe o nome dele? Enoque. A Bíblia menciona também, é outro homem que não morreu. Enoque está vivo até hoje, milhões de anos, milhares de anos, está vivo até hoje. Elias está vivo até hoje. E você vai dizer assim: meu Deus, como é isso? Nós vamos entender na eternidade. Então era difícil para eles fugir desse caráter de serviço, porque eles sabiam que a unção profética caminha com um coração de servo. Eles queriam servir Elias, eles achavam que Elias podia estar num monte, num vale, e queriam servi-lo. O próprio Eliseu também foi um exemplo de servo ao seu discipulador. A Bíblia conta em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 11, como Eliseu é chamado como aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Olha o final do versículo, que diz o quê? Está aqui Eliseu, filho de Safate, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Como que Eliseu, depois ele veio a ser o sucessor de Elias, mas na época em que Elias ainda estava, o que Eliseu fazia? Levava a bacia d'água para Elias lavar as mãos. Que isso, pastor? Por que o senhor está falando disso para mim? O que eu tenho a ver com essa bacia d'água que Eliseu carregava para Elias? Nós estamos falando de viver uma vida profética, e viver uma vida profética está ligado a ter um coração de servo. Está ligado a ter um coração de quê? De servo. Quando eu tenho um coração de servo, eu posso receber essa unção profética. Você pode dizer amém?
O povo de Deus sabia o quanto precisava de profetas. O apóstolo Paulo também desejava que todas as pessoas profetizassem. Ele diz em 1 Coríntios 14, versículo 1: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Paulo dizia: a coisa principal é que eu quero que vocês aprendam a profetizar. Eu quero que vocês aprendam a viver essa vida profética, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Diga amém. A palavra edificando é que o profeta, quando ele está profetizando, ele edifica, e o profeta aprende que profetizar é construir. No reino espiritual, as coisas são construídas através da palavra profética. No reino físico, a gente constrói com a carne, mas no reino espiritual, a gente profetiza, e elas acontecem. Quem pode dizer amém? O amanhã começa hoje. Profetizar, então, é edificar, é exortar, é consolar, como diz a palavra. E a Bíblia diz que aquele que profetiza é superior. Diga superior. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, versículo 5: eu quisera que vocês todos falassem outras línguas, e muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então está falando sobre a superioridade daquele que vive numa vida profética. A palavra superior nesse texto significa que aquele que profetiza é maior, é mais largo, é mais forte, porque a vida profética nos faz crescer. O profeta gera fé, e a Bíblia diz: se todos profetizarem e entrar um incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Quem pode dizer amém? Deus quer fazer coisas grandes nesses últimos dias. Deus quer dar sinais e prodígios. Deus quer levantar gente destemida, que vai operar sinais dentro do seu trabalho, da sua faculdade, do seu colégio e em qualquer lugar que estiver. O versículo 24, 1 Coríntios 14, 25, diz assim: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Quando há um profeta, o profeta manifesta os segredos do coração das pessoas, e assim, prostrando-se essas pessoas com a face em terra, adorarão a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Quando há um profeta, o incrédulo se converte. Quando há um profeta, a falta de fé acaba, porque o profeta manifesta a presença de Deus. O profeta manifesta os sinais, o profeta revela os segredos. O profeta, ele sabe o que só a pessoa sabe, porque Deus revela para o profeta o que só a pessoa sabe. Alguém pode dizer amém? Alguém quer isso na vida? Alguém quer assunção profética aí? Algumas pessoas, tem gente meio em dúvida. Alguém quer receber assunção? Deus está dizendo: meu filho, eu quero te levar a viver essa vida, sabe? E tudo através do exercício do ministério profético. Por isso Paulo dizia que todos poderiam profetizar. Todos poderíamos profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. E para que você possa viver essa vida de profecia, a maior lição de todas está em Ezequiel 37. O vale de ossos secos, todos nós já ouvimos falar. Ezequiel 37 tem lições tremendas. No vale de ossos secos, algumas das lições eu quero trazer hoje, eu quero relembrar hoje, eu quero que você aprenda e relembre hoje, rapidamente. Primeira lição de Ezequiel 37 é a tendência humana de fugir da responsabilidade. Diga comigo: tendência humana de fugir da responsabilidade. Em Ezequiel 37, eu não vou ficar lendo todos os versículos, mas a Bíblia conta o momento em que Deus fala com o profeta, e Deus leva ele para um vale de ossos secos e diz: esses ossos podem reviver? Aí o profeta responde o quê? Senhor, tu sabes, o Senhor que sabe. Olha só o que está escrito: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Tem gente que joga
tudo para Deus. Se o Senhor fizer, é lógico que é se o Senhor fizer. A questão é que o Senhor já fez, e agora só falta a nossa parte. E nós muitas vezes estamos fugindo da nossa responsabilidade. Deus te deu o poder? Deu ou não? Deus te deu o poder? Deus te deu o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Deus te deu o único filho para morrer no teu lugar ou não? Deu ou não deu? Ele te salvou, te libertou, te restaurou. Deus te deu o Espírito Santo. Quem aqui recebeu o Espírito Santo? Quem já recebeu o Espírito Santo? Ele te deu o Espírito Santo? Deu! Ele deu todas as coisas, mas nós estamos dizendo: Senhor, se o Senhor fizer. E Deus está dizendo: meu filho, espera aí, você quer que eu mastigue a comida por você agora? Eu vou ter que mastigar a comida por você? Não foi suficiente eu te dar a comida, você não pode nem mastigá-la? Será que você não pode nem profetizar? Você não pode fazer nada? Será, Senhor, acaso, meu filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. Segunda coisa que nós aprendemos em Ezequiel 37, é você quem tem que profetizar a palavra. Como é que é a segunda lição? É você quem tem que profetizar a palavra. É interessante porque Deus não diz assim: eu vou resolver o problema. Espera aí, profeta, eu vou descer e eu vou ajuntar os ossos. É isso que Deus faz? Não. Deus diz para ele: profetiza, ó ser humano, ó filho do homem, ser humano. Vamos usar uma expressão diferente: ser humano, profetiza. Quando você diz: meu filho, cai a ficha aí, faz alguma coisa. Você não vai, pelo amor de Deus, reage, Batman, né? Faz alguma coisa. Você está aí parado olhando o quê? Vocês já sabem a história antiga, já contei em tantas mensagens. Alguém vai questionar para Deus e dizer: Deus, você não está vendo as maldades que estão fazendo na terra? Tanta gente injustiçada, tanto sofrimento, tanta coisa errada, tanta coisa fora de lugar. E Deus responde: eu já fiz. Senhor, o que é que o Senhor já fez? Eu fiz você. Eu fiz você. Ou será que a gente está aqui para quê? Para que a gente está aqui? Para que eu estou aqui? Para que você está aqui? Para que nós estamos aqui? Por que a gente está aqui na terra? Há uma razão, há uma missão. Deus está nos chamando para uma vida profética. Ele está dizendo: profetiza. É você quem tem que profetizar a palavra. Deus não vai profetizar no seu lugar. E não é profetizar só na semana do profetizando. Vamos deixar bem claro. É profetizar depois da semana do profetizando. É na segunda-feira, é na terça-feira depois da semana, na quarta, na quinta. É acordar no café da manhã profetizando, almoço profetizando, jantar profetizando, dorme profetizando, acorda profetizando, suco profetizando, água profetizando. É no ônibus profetizando, a pé profetizando, dentro do carro profetizando. É no colégio, na faculdade, é no trabalho, em qualquer lugar, profetizando. É isso que Deus quer. Porque é isso que é a terceira lição que eu vou falar aqui. Ezequiel 37. É necessário continuar profetizando. Por que eu digo que é necessário continuar profetizando? O profeta começa a profetizar, e quando ele começa a profetizar, a Bíblia diz: junta-se osso com... E aí o que é que se forma? Caveira, filme de terror. Caveira monta na frente dele. Imagina, muita gente aqui sairia correndo. Ele começa a profetizar, você fala assim: pastor, eu fui na semana do profetizando, mas parece que a coisa piorou. Não piorou aqui, começou a montar, mas agora só está o esqueleto. E lógico, esqueleto é feio. Esqueleto qualquer um aqui fugiria. Mas aí o Senhor diz o quê? Aí o profeta olha para Deus de novo: e aí? Aí Deus diz: continua, filho do homem, ô ser humano,
continua profetizando, moço. Aí ele profetiza: vem carne, vem nervo, vem pele. Sim ou não, gente? Alguém está me entendendo ou não? Você começou a profetizar na semana do profetizando, mas Deus está dizendo para você: continua amanhã, continua terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, continua na semana que vem. Mantenha a palavra profética de pé até que o milagre aconteça. Se é para Deus, aplauda forte, dê glória, dê aleluia, diga para Ele que é para Ele. Oh meu Deus, no início da profecia há barulho, há um mover, mas geralmente fica faltando uma segunda parte, que virá da perseverança em profetizar. Eu continuo profetizando, e quando ele continua profetizando, é que as coisas começam a ter mudança. Quarta lição de Ezequiel 37, rapidamente: nós somos o que profetizamos. Somos o que? O que profetizamos. Eu tenho um familiar que só dizia: estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo. Aí eu fui visitar essa pessoa no hospital à beira da morte. Pastor, ora por mim, ora por mim. Falei: mas tu não dizia que estava morrendo? Agora está morrendo mesmo. Cumpriu, Deus foi fiel. Sua palavra está aí, ó. Deus honrou tua palavra. Todo dia tu dizia: estou morrendo. Olha aí agora. Não, mas que era brincadeira. Agora tu vai convencer a Deus que era brincadeira. Porque a Bíblia diz para a gente não brincar com essas coisas. A Bíblia diz para ter cuidado, para vigiar, que a morte e a vida estão no poder da língua, e que bem a utiliza comerá dos seus frutos. A Bíblia diz: olha, cuidado com o que tua boca fala, cuidado com o que sai da tua boca, e você não prestou atenção. Olha o que a palavra do Senhor diz, versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles, eis que dizem. Olha o que a casa de Israel dizia. E é por isso que eles tinham virado aqueles ossos. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. A palavra que eles falaram se cumpriu. O problema, quando você abre a boca, é que vai acontecer. Então tem gente dizendo: essa comida ruim. Você quer ver uma expressão que muita gente usa em casa? Posso dizer qual a expressão? Está acabando tudo aqui em casa. Vamos agora ser sinceros. Quem já disse essa frase? Está acabando tudo aqui em casa. Alguém já disse? Fala sério, vamos contar os pecados. Conta os pecados, levanta a mão aí e para de mentir, diz a verdade. Está acabando tudo aqui em casa. Pede perdão a Deus, filho de Deus. Pede perdão a Deus. Como que você vai dizer que está acabando tudo na sua casa? Pastor, mas é porque tinha acabado o arroz, tá? Tinha acabado alguma coisa ali, tá certo, ok? Acabou, alguma coisa acabou, mas não acabou tudo e nunca vai acabar, porque Deus vai te dar a provisão, e você vai virar essa boca maldita para o lado, e vai colocar uma boca profética, vai colocar uma boca de vitória, e vai começar a dizer coisa boa. Não está acabando, está chegando. Está chegando bênção, vai chegar muita coisa boa essa semana aqui, que estou vendo que está chegando muita coisa boa, amém ou não? Então é liberar aquilo que você quer que aconteça, e não ter essa língua de serpente. Que Deus tenha misericórdia, né? Então o Senhor diz: cuidado, porque o que você profetiza é o que acontece. Quinta e última lição de Ezequiel 37, rapidamente, não estou terminando a mensagem. Segura aí, você veio para o culto, agora vai aguentar até o fim. A quinta e última lição de Ezequiel 37, qual é? A profecia tem o poder de anular as maldições. Alguém diga amém. A profecia tem o poder de quê? Anular as maldições. Quer dizer, eu posso reescrever a história.
eu posso escrever de novo, eu posso apagar aquela coisa ruim que eu falei, colocando uma coisa boa. E quando eu profetizo, eu posso substituir o mal pelo bem, eu posso substituir a maldição pela bênção, a tristeza pela alegria, a derrota pela vitória. Há esse poder. Diz a palavra no versículo 12, Ezequiel 37:12: portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Diga amém. Deus levanta um homem para profetizar o contrário do que havia sido profetizado antes. Antes eles tinham profetizado que eram ossos secos e tinham sido exterminados. Agora Deus fala assim: quero uma pessoa para reescrever a história. Pergunta para quem está do seu lado: pode ser você essa pessoa? Você pode reescrever a história? Pode ou não? Alguém aqui quer ter essa unção profética para reescrever a história, colocar bênção no lugar da maldição? E eu vou terminar essa mensagem respondendo essa pergunta: como posso ser um profeta? Alguém quer aprender? Viver uma vida profética. Como eu posso viver essa vida profética, pastor? O que é que eu preciso fazer? Para isso, eu quero rapidamente passar em Jeremias capítulo 1, versículo 6, onde a palavra do Senhor traz a história desse profeta, conhecido muitas vezes como profeta chorão, Jeremias. Então a Bíblia diz: então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias achava-se incapaz de ser um profeta, até que Deus lhe deu 3 chaves. 3 chaves que eu quero dar para você. Quem quer receber essas 3 chaves? Rapidamente, para mudar a tua história. Primeiro, se você quer viver uma vida profética, não diga. Qual é a primeira chave? Não diga. Uai, como assim, pastor, não diga? Se é para ser profeta, como é que eu vou ficar calado? É isso, a primeira lição de um profeta é ficar calado. Primeira lição de um profeta é aprender o que ele não vai falar. A primeira lição de um profeta é aprender o que não dizer. Para ser um profeta eu tenho que aprender o que não dizer. Mas o Senhor me disse: não digas. Ora, a resposta que Deus dá para Jeremias, o Senhor me disse: não diga, não diga. Eu quero que você não diga algumas coisas, porque se você não disser algumas coisas, a unção profética vai repousar sobre você. Se você fechar a matraca, já ouviu essa expressão? É porque matraca fala de coisa má, sim ou não? Se não era boa traca, mas é matraca porque fala de coisa má. Então presta atenção, Deus está dizendo: a primeira lição é fechar a matraca. Tem um livro escrito Eu e a Minha Boca Grande. Já ouviram esse livro aí? É um livro tremendo, viu? Eu e a Minha Boca Grande. Então o Senhor me disse: não diga. Não diga o que, pastor? Não diga coisa ruim, não diga coisa negativa, não dê boca para Satanás, não dê boca para o demônio, não libere palavras para o demônio trabalhar, não diga. Primeira lição para ser profeta: fecha a matraca. Fecha a matraca e abre a boa traca, né? Mas tem que primeiro fechar a matraca, fechar essa boca ruim, fechar essa boca maligna, fechar essa boca que é um poço de coisa negativa. Tem que fechar. E é o que a Bíblia está falando. Não diga: não passo de uma criança. Ele estava ali se auto-amaldiçoando, sim ou não? Que eu sou um besta, um burro, um inocente, um ingênuo, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei. E desde quando Deus usa quem sabe? Desde quando Deus usa os espertos? Ou Ele escolhe os simples para usar?
Ele escolhe os pequenos para usar. Ele escolhe aqueles que parecem nada e aqueles que Ele diz: esse que eu vou usar, e é nesse que o meu nome vai ser glorificado. Alguém pode dizer amém? Então, a primeira lição para ser um profeta e para viver essa vida profética é aprender a não falar. O primeiro passo para ser profeta é aprender a não dizer coisas que não vêm de Deus. Eu não vou dizer coisas que não vêm de Deus. Eu quero viver uma vida profética, e eu aprendi agora que essa matraca não vai existir mais na minha vida. Essa coisa má, essa boca que derrama coisa ruim, não vai acontecer mais comigo, em nome de Jesus. Jeremias 15, versículo 19: porquanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Ou seja, se você purificar a tua boca, e se você deixar essa boca suja, então você vai ser meu profeta. Você vai ser meu profeta se você renunciar à boca suja. Quantos querem renunciar à boca suja em nome de Jesus? Vê que o profeta Isaías teve problema com a boca, teve ou não? Quando ele vê o Senhor, ele só preocupa com a boca e diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E o Senhor tem que mandar um anjo com a tenaz tocar os lábios dele, para purificar. Mas o texto está dizendo aqui: e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado dele. Por quê, pastor? Porque vão tentar te influenciar para falar coisa ruim. Diga quem está do seu lado: vão tentar te influenciar. Vão ou não, gente? Você está no trabalho e aquela pessoa começa a dizer: mas tu viu como é que o governo está ruim? É porque está ruim, é porque o Bolsonaro só fala besteira, que não sei o que, porque tem gente para falar mal do Brasil, o que tem. Eu liguei para a editora da revista Veja, falei assim: ó, vocês cancelam minha assinatura para o resto da eternidade. Ah, mas o senhor já pagou. E fala: joga no lixo, queima esse inferno. Enquanto vocês estiverem falando mal do governo, eu não quero mais revista de vocês aqui na minha casa. Desliguei algumas emissoras, porque tem o diabo, que é o pai da mentira, e tem a mãe da mentira, que é a Rede Globo. Falei: não, a Bíblia fala do pai, a gente descobriu a mãe, está aqui no Brasil. Deus tenha misericórdia de tantos sistemas de informação corrompidos, só quer falar mal. Matraca não, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Eu não vou aceitar, não quero influência negativa, não quero pensamento negativo, não quero palavra negativa, eu não quero ambiente negativo na minha vida. Alguém pode dizer amém? É isso que você tem que determinar e dizer: eu não quero, eu não aceito. Eu vou separar aquilo que é santo daquilo que é sagrado. Vou separar o que é bom do que é ruim. Vou fechar a boca, eu vou colocar uma pedra dentro da boca, se for necessário, mas não vou falar porcaria. E se alguém estiver comentando porcaria do meu lado, eu vou dizer: ó, falando mal não vai melhorar nada. Eu não vou nem contar uma historinha, que tem muita história legal aqui, importante aqui. Sabe do camarada que comprou um macaquinho enganado? Já ouviram essa, com certeza. Ele comprou um macaquinho, um enganador vendeu para ele um macaco. Ele disse, chegou na reunião de amigos e disse: ah, porque agora eu estou feliz demais, que eu consegui comprar um macaco. O macaco passa, lava a cozinha, atende telefone. E o amigo simples daquela pessoa falou: rapaz, mas que me vende esse macaco? Não, vendo não, que o macaco conseguiu até namorada para mim. O macaco agora, depois que o macaco está lá em casa, eu não tenho roupa suja, comida é maravilhosa, não preciso ir para restaurante, tudo multiplica, coisa boa demais e tal. E falou tão bem do macaco que o cara ofereceu tudo, terminou dando o carro no lugar do macaco. Levou o macaco para casa a pé. Falou: não, tem que levar essa maravilha, vale o carro, com tudo isso que você falou aí, eu quero esse macaco de todo jeito. Levou o macaco. Com 2 dias, 3 dias, ligou para o cara que tinha vendido o macaco para ele e disse: seu doido, o macaco está destruindo tudo aqui em casa.
O macaco defecou na casa inteira, destruiu os móveis tudo, minhas roupas tá tudo rasgada. Esse macaco é um macaco mesmo, é um animal. O amigo dele respondeu do outro lado: se tu continuar falando mal dele desse jeito, não vai vender ele nunca. Não vai vender ele nunca, moço. Falando mal desse jeito, tu não vai vender ele nunca. Falando mal desse jeito, quando é que tu vai vender um macaco assim? Tem gente falando mal e achando que o podre vai ficar longe dele. Não vai. O cocô que sai da boca fica junto com quem fala. Pastor, o senhor quer mesmo mexer com a gente? Tiago 3:2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. A Bíblia está falando sobre o controle da boca, o controle da língua, o controle, aprender a controlar. Está dizendo que aquele que controla a boca vai viver uma vida perfeita. Alguém pode dizer amém? Versículo 4: observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Diga misericórdia. O que está dizendo esse versículo, pastor? Está dizendo que se você não cuidar, a tua língua vai levar você para o inferno e vai queimar junto com você lá. É isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 7: toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figo? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Se eu quero ser profeta, eu tenho que arrancar a matraca da minha vida. Dizer: meu Deus, eu vou ser profeta, eu vou viver uma vida profética. Eu não vou dar mais boca para Satanás, não escuto mais coisa negativa, não aceito que fale porcaria perto de mim. Meu ouvido não é lixeira. Alguém pode dizer amém? Amém. Decisão de vida que você tem que ter. Fala: meu irmão, tu está querendo falar mal? Então conversa com a minha mão aqui. Conversa com a minha mão, fica conversando com a minha mão aí, que eu vou ali na esquina e volto. Entendeu? Fica conversando com a minha mão, porque não é possível, meu irmão. Eu estou querendo melhorar de vida, não piorar de vida. Teus comentários estão pesando no ambiente. O ar está ficando pesado aqui, meu irmão. Está sujando o meu ambiente. Você pode então, por gentileza, dar licença? Então essa é a decisão. Segundo, seja o quê? Segunda chave para viver uma vida profética é ser obediente. E é essa chave que Deus dá a Jeremias. E a Bíblia diz: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. O Senhor estava dizendo a Jeremias: meu filho, o importante é você me obedecer. Para de falar besteira, não diga coisa ruim e me obedeça. A quem eu te mandar, você vai, e o que eu disser para falar, você vai falar. Maior importância na vida de quem quer viver uma vida profética é a obediência. Para ser um profeta aprovado por Deus, tudo o que Ele exige é que você seja obediente. Comece obedecendo pequenas instruções, coisinhas pequenas que Ele fala para você fazer, e cada pequena instrução faz parte de uma maior. Deus não mostra tudo para que você aprenda a depender dEle e obedecê-lo. O grande conflito das pessoas é que elas querem entender. Querem o quê? Ah, meu Deus, eu não vou fazer que eu não estou entendendo. Espera aí, é para entender ou obedecer? Porque se é para entender, então Deus agora tem que sentar com você e te explicar, porque você é o Deus e Ele é teu servo. Alguém está me entendendo ou não?
Tem coisa, gente, que nem que Deus tentasse em 1000 anos explicar para a gente não entendia. A nossa cabeça é limitada, ou não? Jesus disse para Pedro: o que eu estou fazendo? Ele lavou os pés de Pedro, lavou ou não lavou? Hoje para nós não é tão bonito isso? É tão bonito ou não é? Para Pedro foi chocante, ou não foi? Jesus disse: deixa eu lavar, o que eu faço você não entende agora, você só vai entender mais para frente. Obedece, menino, criança. Às vezes eu já caí no pecado de dizer para alguns: tira as fraldas primeiro, para depois vir tentar me ensinar alguma lição, né? Você troca suas fraldas primeiro, sai da sua infância, depois você tenta me ensinar alguma coisa. Sabe, é como se Deus dissesse para nós: você não tem que entender, você precisa o quê? Obedecer, meu filho. Tua cabeça é pequena demais, nossa cabeça é muito limitada para entender tudo que Deus está fazendo. A pergunta é: você pode obedecê-lo? O capitão manda um soldado ficar numa esquina, diz: fica aqui, menino, fica aí e não sai daí até que chegue a pessoa que vai te substituir. Qual a missão dele? Ficar ali. O capitão não vai ficar explicando, fica aí. O soldado nem sabe às vezes por que está lá. O que é que tu está fazendo aí? O capitão mandou. O capitão mandou ficar aqui, moço. Ah, não, vem aqui. Não, vou ficar aqui. Você me deixa aqui. Se ele for inteligente, ele vai ficar no lugar que o capitão mandou. Sim ou não? Porque o capitão mandou. Não é uma questão de entender, é uma questão de dizer: meu Deus, o Senhor é Deus e eu sou teu servo, eu vou obedecer. O Senhor está mandando eu dar o meu sapato. Meu Deus, parece irracional, que coisa ilógica. Como é que o Senhor me pedindo meu sapato? Quantos aqui já sentiram que Deus queria que você fizesse uma coisa que era irracional para você? Já passou assim? Que era uma coisa assim, pô, que coisa doida, meu Deus, que coisa mais, para que eu vou, né? Você está com 100 reais para pagar uma conta, amanhã Deus fala assim: dá. Você fala assim: você está doido, dá, e a conta? Quem racionaliza não obedece. Obediência não está na mente, está no coração. Quer viver uma vida profética? Obedece. Último lugar, vou terminar aqui agora. Não temas. Eu falei: não diga, apenas obedeça e não temas. São 3 conselhos para viver uma vida profética: não fala besteira, amém? Obedecer e não ter medo. Não temas. É interessante a palavra do Senhor em Jeremias 1:8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Alguém pode dizer amém? Então, profetizar é o contrário de ter medo. Não aceite nenhum espírito de medo na sua vida. Você pode equivocar-se? Pode. Ah, pastor, eu não quero viver uma vida profética, porque eu sou humano, eu posso errar. Lógico que pode. Você não sabe quantas eu errei hoje de manhã. Você acredita que hoje de manhã eu fui pregar essa mensagem, em vez de eu falar o nome Jeremias, eu falei Isaías? Eu preguei como se fosse a vida de Isaías, a vida de Jeremias. Você acredita nisso? Hoje de manhã já falei para os meninos: apaga esse vídeo aí, meu irmão. Apaga o vídeo aí, que eu troquei a vida de Jeremias de Isaías por Jeremias, coloquei Jeremias no lugar de Isaías, eu fiz uma mistura, uma mescla, que saiu uma salada de fruta aí, que eu criei até um novo profeta. Quase que eu criei um novo profeta hoje de manhã. Meu irmão, se fosse medo de errar, eu não podia ser pastor e ninguém podia fazer nada nessa terra. A gente pode se equivocar? Pode. Seja humilde para dizer para a pessoa, quando você vai exercer o ministério profético, dizer: olha, eu senti algo no meu coração, e se for de Deus, vai se cumprir. É tão simples, é tão simples. Eu estou sentindo algo aqui no meu coração, estou compartilhando contigo, se for mesmo de Deus, vai se
Se não for, ô meu irmão, faz igual um professor que me dizia. Ele dizia assim: fique com a minha intenção positiva. Fique com a minha intenção positiva. Eu queria só ser bênção. Se a coisa, porque o sinal de que uma palavra vem de Deus é que ela se cumpre. Quando a palavra se cumpre, a gente sabe que foi de Deus. Então, você não pode ter medo de falar. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Diga amém. Quero que você fique de pé no seu lugar. Terminamos uma semana inteira profetizando. Sabe o que eu estou pensando? Olha para mim. Primeiro, parabéns que você veio na igreja, né? Parabéns que você veio domingo, depois de uma semana inteirinha de culto, você veio domingo. Estou feliz por você. Dá parabéns para alguém perto de você e fala assim: parabéns, meu irmão, parabéns. Semana inteira de culto. Esse gosta, hein? Esse gosta da casa de Deus. Esse aí que você cumprimentou agora é o tipo que gosta da casa de Deus. Mas sabe de uma coisa? Depois de uma semana inteira de culto e reunião, amanhã vem uma segunda-feira, uma terça, uma quarta, uma quinta, e Deus está perguntando para você: tu vai ser o carnal ou tu vai ser o profeta? Tu vai deixar o profetizando para a igreja ou tu vai levar o profetizando para casa? Tu vai ser o profeta de uma profecia só, igual o cantor de uma música só? Ou tu vai viver uma vida profética? Meu Deus, eu quero viver uma vida profética. Eu quero ser como os discípulos dos profetas. Eu quero ter essa graça, essa unção. Eu quero que o Senhor me revele as coisas. Eu quero fechar a boca para o mal. Amém ou não? Fechar a boca para o mal. Toda coisa ruim que eu liberei hoje, eu vou substituir pelo bem. Tudo que foi liberado, porque você sabe que o diabo não pode fazer nada, sem que um ser humano dê permissão. Deus deu a terra para os filhos dos homens. Só o homem é que pode entregar para o diabo. Infelizmente muitos entregaram para Satanás. Entregamos com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Mas tem uma esperança. Você pode reescrever essa história. Vida profética. Dizer: meu Deus, não vai ficar só lá na igreja, eu vou levar isso para a minha vida. Feche os seus olhos e vamos começar pedindo perdão. Pedindo perdão e dizendo: Senhor, toda palavra errada que eu falei, eu me humilho diante de Ti. Quanta coisa ruim eu mesmo liberei. Quanta coisa ruim eu disse: é assim mesmo, está acabando tudo. Está acabando tudo aqui em casa. Minha vida não muda nunca. Oh meu Deus, quanta palavra maldita. Você pode pedir perdão para o Senhor e dizer: me perdoa. Eu me arrependo por toda palavra negativa que eu liberei, por toda palavra maldita que eu liberei. Eu me arrependo por toda ferramenta que eu dei para os demônios. As ferramentas que eu dei para os demônios, eu me arrependo, meu Deus. Oh meu Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me humilho diante de Ti. E eu estou pedindo ao Senhor: por favor, por favor, por favor, toca os meus lábios como tocaste os lábios de Isaías. Oh Senhor, Tua palavra diz que o Senhor enviou, aleluia, um anjo
com uma tenaz, e ele tirou uma brasa viva do altar, e com ela tocou os lábios do profeta. E é tão lindo a expressão da tua palavra, oh aleluia, é tão lindo que eu quero ler do jeito que está escrito. Isaías capítulo 6, a tua palavra diz, meu Deus: então dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Levanta a mão e pede ao Senhor para tocar teus lábios hoje. Toca os meus lábios, Jesus. Toca os meus lábios. Muda a minha boca hoje, Senhor. Toca na minha boca hoje, Senhor. Estende a tua mão e toca-me na boca, Senhor. Não quero mais que a minha boca seja fonte de maldição. Não quero mais que a minha boca seja fonte de negativismo, de tristeza. Minha boca não escreverá histórias de tristeza nem de maldição. Hoje, Senhor, seja quebrada toda palavra contrária, toda palavra maldita que saiu da minha boca, seja anulada e agora substituída pela palavra de bênção que vem do Senhor. Toda palavra que não veio do Senhor e saiu da minha boca, eu oro que ela seja anulada, e que agora, Senhor, todas essas palavras, que não apenas eu, mas cada uma pessoa que está nesse lugar ouvindo essa mensagem, todas essas palavras que foram faladas e liberadas no reino físico e espiritual, em todos os reinos, que em nome de Jesus, Senhor, sejam agora substituídas pela palavra de bênção e de vitória. Por favor, Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa vida. Nós vamos cantar essa canção, que o Ministério de Louvor está aqui inspirando a gente, e nós vamos cantar essa canção uma vez, e depois dessa canção eu quero fazer essa oração com você, te abençoando, para começar a viver uma vida profética. Canta com alegria essa canção, vamos lá, dirigidos pelo Ministério de Louvor, conduzidos por eles, vamos cantar essa canção como oração. Ela fala sobre ser um profeta do Senhor. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Se tiver a letra, o pessoal coloca aí. Posso ouvir, oh meu Deus, o som de um avivamento, oh meu Deus, a morte tornando em vida, ressuscita, ressuscita. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar.
Oh, meu Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Esse é o momento que você pode receber esse milagre de Deus. E eu quero que você levante a sua mão diante do Senhor. E se você quer viver uma vida profética, diga: Senhor, eu quero viver uma vida profética. Diz para Ele que você quer viver uma vida profética. Fala para Ele que você não quer mais viver no carnal, no natural. Você não quer mais viver no racional. Fala para Ele: Senhor, eu quero me mover no profético. Eu quero mergulhar no profético, Senhor. Eu quero entrar, Senhor, nessa vida profética. Que a minha boca seja uma boca pura, uma boca santa, uma boca consagrada ao Senhor. Que a minha vida, Senhor, seja essa vida profética, não apenas na semana profética da igreja. Senhor, eu quero uma vida profética na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado. Eu quero uma vida profética, Pai, de manhã, de tarde, de noite. Acordar e viver essa vida, a verdadeira vida, Senhor. Por isso, Senhor, se o meu coração estava apagado, se o meu espírito estava apagado, Senhor, se eu tinha me entregado para a carnalidade ou para qualquer coisa fora do teu propósito, hoje eu oro: me traz de volta, me traz de volta, me traz de volta, e me ajuda a viver essa vida plena. Eu quero, Senhor, viver uma vida profética na tua presença. Oh, aleluia! Levanta a sua mão, levanta as suas mãos. Oh, papai, eu estou abençoando cada pessoa nesse lugar agora, Pai. Eu creio que assim como o Senhor tocou a boca de Jeremias, a boca de Isaías, assim como o Senhor tocou a boca daqueles que se entregaram a Ti, aqueles, Senhor, que resolveram servir-te de verdade, eu oro que o Senhor toque a vida de cada pessoa que está nesse lugar, e que a partir de agora comece a ser um profeta do Senhor. Senhor, quando eu contar até 3, todas as pessoas que estão aqui vão profetizar. Quando eu contar até 3, Senhor, ó Deus, cada pessoa vai liberar palavras de vitória e palavras proféticas, Senhor, como essas palavras de primícias, oh aleluia, dessa vida profética que começa agora, em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, por favor, capacita e põe na boca de cada um a palavra que vem do teu coração,
no nome de Jesus. E eu vou contar 1. Quando eu contar no número 3, eu quero que você abra a boca e você possa profetizar aquilo que Deus colocar no teu coração. Número 2, em nome de Jesus, você não tem que ter medo, você só tem que abrir a boca e profetizar o que Deus colocar no teu coração. Em nome de Jesus. 1, 2, 3, abre a boca e declara uma palavra de vitória, declara a palavra de bênção, declara a palavra profética, algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser reescrito, algo que precisa ser mudado e transformado. Fala, fala, em nome do Senhor. Hoje muda, em nome de Jesus. Profetiza, profetiza, declara o que é que tem que ser transformado, o que é que tem que ser mudado. Eu declaro e eu profetizo em nome de Jesus. Muda agora, muda agora, muda agora. O que estava morto está sendo ressuscitado, o que estava apagado está sendo acendido, o que estava destruído está sendo agora restaurado. Aquilo que é de Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus está sendo levantado. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Profetiza, profetiza, profetiza. Em nome de Jesus. Há poder nesse nome, há poder nesse sangue. Há poder. Ele me deu autoridade para mudar as coisas através da palavra. Em nome de Jesus, mudança e transformação. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, eu quero que você faça algo ainda. Aleluia. Você vai profetizar para alguém que está perto de você. Pastor, como é que é? Você vai profetizar uma bênção para alguém que está perto de você. Então eu quero que você vire para alguém perto de você. Não vão falar ao mesmo tempo. Logicamente você vai virar para alguém e um dos dois tem que ser o primeiro a falar, depois o outro fala. Estão me entendendo ou não? Amém? Então um vai profetizar primeiro, o outro vai profetizar depois. Por quê, pastor? Porque todos podemos profetizar, diz a palavra do Senhor. Então quem crê que pode profetizar uma bênção para quem está perto de você, e você pode profetizar uma bênção, vira para alguém perto de você. Vamos lá? Pode profetizar. Profetiza uma bênção para a pessoa que está perto de você. Um de cada vez. Um de cada vez. Profetiza uma bênção para alguém que está perto de você. Profetiza uma bênção para essa pessoa. Declara alguma bênção. Pode profetizar. Profetiza uma bênção para alguém que está perto de você. Isso. Declara, profetiza uma bênção. Hoje eu profetizo uma bênção sobre a tua vida. Meu Deus. Em nome de Jesus. Ele me deu autoridade profética. Ele me deu poder. Ele me deu intrepidez e coragem. Ele me deu ousadia. O Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me ungiu para pregar. Ele me ungiu para anunciar coisa boa. Ele me ungiu. Ele fez de mim fonte de bênção. Ele me fez fonte de alegria. Aleluia. Aleluia. Xaraba cada lava serebe cada lava xiriamai. Vida. Se você já terminou, é vez do outro profetizar. Isso. Se você já abençoou, agora o outro te abençoa. Em nome de Jesus. De tal maneira que os dois sejam abençoados. Profetiza a bênção. Profetiza a bênção. Deus está trazendo bênção. Deus está trazendo revelação. Deus está trazendo transformação. Há poder nas tuas palavras. Ele te chamou para viver uma vida sobrenatural. Ele te chamou para viver uma vida profética. Xaracatarai.
O Senhor te entregou algo novo. Você recebeu? Alguém está recebendo algo novo? Quem está se sentindo mais leve? Está se sentindo mais leve? Está sentindo como se nós tivéssemos ultrapassado uma barreira? Alguém está sentindo assim? Deixa eu ver. Como se você tivesse passado uma barreira, como se um peso tivesse saído dos seus ombros, como se uma carga tivesse sido tirada. Deus está quebrando algemas e grilhões, e Ele está dizendo para você: filho, mova-se no profético. A vida que eu tenho para você é no profético. Esquece a vida velha, viva no profético. É no profético de manhã, de tarde, de noite. É no profético no café, no almoço, na janta. É no profético todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É todos os dias no profético. É não deixar Deus na igreja, é levar Deus para casa, é levar Deus para o quarto, é levar Deus para o trabalho, é levar Deus para a faculdade, é levar a unção de Deus e dizer: meu Deus, eu não aceito mais viver essa vida como eu vivia antes, porque agora começa uma vida nova para mim, no nome de Jesus. E quem concorda, diga amém.